Nós estamos na tentativa aí de gravar as aulas. Infelizmente tivemos alguns defeitos técnicos em algumas das aulas e não foram todas que foram gravadas. Mas aí a gente falo isso para ver se a gente consegue pôr aí para gravar, se é que já não está, né? Já está, já me deram o sinal lá. Uma vez foi porque a gente esqueceu, as outras foram defeitos técnicos. Vamos ver se hoje Deus abençoe e dá certo. Então nós estamos hoje indo para Ruth, um livro bem pequenininho, 4 capítulos. Nós estamos estudando aí para ter uma visão panorâmica da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu vou pedir para passar aí, dá um clique aí. Isso. Vamos devagar aí, mais um clique. Aí, pode parar aí. Deixa eu pegar a minha cola aqui, que eu tenho o privilégio de ter a cola aqui. Não, pare aí. Não vá mais para frente. Então eu pensei que é uma grande oportunidade de a gente aprender por repetição, já que a gente já tem passado aí por vários livros. E aí nós temos aí a estrutura ou a quantidade de livros do Antigo Testamento. Quantos são mesmo os livros do Antigo Testamento? 39, está lá, bem fácil, né? Se escrito lá, você ficou com medo de dizer? Eu fico pensando se não tivesse nada escrito lá. Será que eu digo ou não? Será que chuto ou não? São 39. Aí nós temos os 5 do Pentateuco. Quais são eles? E aí nós temos, dá um clique aí só. Não apareceu nada? Dá mais um então. Isso, nós temos 12 livros históricos. Agora não apareceu nada, hein? Será que a gente consegue dizer? A dica é que eles começam em Josué. Vamos lá? Esther e... Eu errei. Esdras, Neemias e Esther, né? Isso, pode aparecer lá, mostrar lá. Fomos bem, né? Quem disse aí, disse certo. Quem não disse, está aprendendo. E esse é o objetivo, nós vamos ter outros momentos como esse. E aí nós temos mais 5. São os poéticos. Quais são eles? Isso, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí nós temos mais aí. Pode colocar. Esse ainda é fácil. Dá para dizer sem aparecer lá. Né? Quais são? Começa com um bem grandão. Ezequiel e Daniel, isso mesmo. Agora o outro eu vou dar uma colher de chá. Até o final do curso a gente vai dizer sem olhar. Pode colocar o outro lá para a gente ir aprendendo. Esse nós vamos lendo aí por enquanto, né? Vamos lá todos juntos? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os 39 livros. Tem uma musiquinha, né? Hoje eu não trouxe a musiquinha, porque eu cheguei ontem de viagem, mas quando eu pensei nisso aqui, eu pensei, vou levar a musiquinha, mas vai dar tempo. A gente ainda está aí no 8º livro, né? 8º livro. Então tem bastante livros aí, nós podemos aprender essa musiquinha até o final aí da nossa corrida aí, pela visão panorâmica da Bíblia. Pode passar? Então, nós estamos vendo os livros históricos, vai aparecer em toda a introdução, mas já digo para você e repito, que não há, assim, a assinatura do autor nos livros históricos. Então, há alguns estudos, algumas suspeitas, quem será que poderia ter escrito? Às vezes é dito sobre quem poderia ter escrito, e às vezes não é dito nada. Às vezes são estudiosos mais modernos que dizem, e às vezes são documentos antigos, que escrevem lá que os livros foram, o livro escrito por tal pessoa por exemplo, Ruth, e aí ficou registrado na história, e aí eles são as nossas testemunhas aí,
E pode ser como pode não ser, mas porque não tem assim assinatura em cada livro. E aí nós vimos essa diferenciação. Os 3 primeiros ali são que falam das tribos independentes, os outros ali falam sobre o reino de Israel, surgimento, a glória, divisão e a queda. Nós estamos quase aí. Depois nós temos o livro do retorno do cativeiro. Quando tem divisão e queda, primeiro vai o reino do norte para o cativeiro, depois vai o reino do sul, mas há promessa de retorno, de volta. E aí nós vamos ver que esses livros ali são a história do povo de Israel voltando. E aí você pergunta, mas cadê os outros? Você viu que os outros eles são poéticos, eles são proféticos. Aonde que eles acontecem? Eles acontecem ao redor dos livros históricos. Quando o povo de Deus começa a desobedecer, vêm os profetas. Quando existem grandes vitórias, tem ali os cânticos, os tempos de escritos de sabedoria, porque são referência. Então isso é escrito no decorrer dessa linha histórica, que começa lá com o Pentateuco. O Pentateuco é história também, mas a partir daqui é que vem os demais livros, com exceção de Jó. Jó provavelmente foi escrito lá antes ou próximo ali do tempo de Abraão, mas o restante foi escrito aí nessa, vamos dizer assim, essa costela aí, nessa linha histórica. Pode passar. E hoje a gente vai ver, pode apertar? Olha lá, que chique, ó. Hoje nós vamos ver Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia, e ele é também o 3º livro histórico. Como 3º livro histórico, pode passar mais um? Ele é também o último livro do período das tribos independentes, mas ele é uma ponte. Ele é uma ponte entre esse momento das tribos independentes para o momento da monarquia. Então ele se encontra nesse momento da história. O período dele, pode passar mais um? O período dele é o tempo dos juízes. E qual que é o alvo da nossa lição? Primeiro, o que nós temos que saber? Nós temos que compreender a tipificação de Cristo em Boaz. Nós também vamos notar a história da salvação se desenvolvendo apesar de uma crise que acontece. O que nós devemos sentir a respeito disso? Nós devemos desejar estar no centro da vontade de Deus. E aí, conforme a gente vai trabalhando, você vai entender como que as pessoas elas vão estar dentro ou fora da vontade de Deus. E qual que deve ser o nosso agir? Nós devemos falar a outras pessoas sobre o resgatador, porque hoje a maneira de nós fazermos missões, hoje foi dito aqui, das missões, não tem outra maneira de fazer missões sem a gente contar para as pessoas que há um resgatador, que há alguém que salva, e é que é preciso tomar uma atitude mediante esse resgatador. E aí nós também devemos confiar em Deus e em seus propósitos. Então esses são os nossos objetivos nessa manhã. E aí, pensando nesses objetivos, eu convido você a gente orar mais uma vez, antes da gente ler o texto bíblico. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, e queremos pedir que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o propósito pelo qual o Senhor quis escrever esse livro e deixar para nós, possa ficar mais forte, mais firme no nosso coração, e assim, ó Deus, nós possamos confiar cada dia mais no Senhor, e sermos cada vez mais evangelistas, proclamadores daquele que é o Redentor de todas as nações, de Jesus, o nosso Salvador, em nome de quem oramos, amém e amém. Pode passar mais um? Eu acho que, eu pulei uma coisa que tinha lá, mas, não, está ali. Nós vamos ler aqueles textos ali, Ruth 1, 16 e 17, e Ruth 4, 13 a 17, então eu vou convidar alguém que achar, e que leia bem alto, veja que você vai competir com o ar-condicionado, hein? Então você vai ter que ler bem alto, Ruth capítulo 1, versos 16 e 17, quem achar pode ler.
Então esse é um dos centros do livro. Então nesse centro aí, nessa decisão, a decisão de Ruth, nós já vamos entender mais um pouquinho para frente quem é Ruth. Na decisão de Ruth nós vemos uma coisa que é central nesse livro. Ruth toma a decisão de seguir a sua sogra. A sua sogra, então, ela tinha saído da sua terra, e aí os seus filhos e o seu marido morrem. E quando eles morrem, essa sogra, que é a Noemi, ela vai dizer assim: olha, meus filhos morreram, não dá tempo, vocês não podem esperar eu ter filho, até eu ter um filho, para que vocês aí sejam resgatadas. Já entra o drama do resgatador, resgatadas por esse filho, para que você tenha um descendente de um filho meu. Nem tenho marido, então façam o seguinte, sigam a vida de vocês. Então, das duas noras ali, a Ruth, ela vai dizer assim: olha, eu vou com você. Não sei se ela já entendia quem era Deus, ou se ela gostava mais da sogra, né? Porque é muito comum assim, as noras amarem a sogra dessa forma. Olha, ninguém riu. É muito comum, né, isso. E aí nós não sabemos se ela já conhecia bastante a Deus ou não, mas o que a gente percebe na sua declaração? Ela vai dizer assim: olha, o seu Deus será o meu Deus, e para onde você for, eu irei. E agora, a Noemi está fazendo um movimento contrário ao primeiro que foi feito. O primeiro que foi feito, foi que no momento de crise, o Abimeleque, que era o seu esposo, resolveu pegar os seus recursos e sair da terra prometida e ir para a terra de Moabe, para ver se ali eles tinham mais recursos, mais segurança, se eles poderiam fazer a sua vida ali. Mas o que acontece é que vem o fim de tudo que significa segurança e sustento. Morrem os homens da família, e aí essa mulher e as suas noras ficam sem ter recursos, ficam sem ter segurança. E Noemi, então, olha para a terra que Deus prometeu, a terra prometida, e resolve voltar para lá. Então, com esse movimento, voltando para a terra prometida, talvez aqui nesse momento, e o livro vai dizer isso, ela diz assim: não me chame de Noemi, porque Noemi quer dizer ditosa, cheia de virtudes, cheia de presentes, muito abençoada por Deus. Ela diz: me chama de Mara, porque a minha alma é amarga, por causa de tudo que aconteceu. Nessa amargura, ela volta, não sei se ela tinha esperança de alguma coisa, parece que não, ela volta muito triste, mas ela volta, ela não tem o que fazer, volta para esse lugar. Mas o que parece que Ruth tinha esperança: o seu Deus será o meu Deus, e aonde você for, eu vou. E ela se coloca assim como uma pessoa que não vai abandonar a sogra, e vai ajudá-la em tudo que ela precisar. E aí nós vamos ver esses dados técnicos, precisamos ler aí a outra parte central do texto, que está no final do livro, que também é muito importante, que cumpre um propósito do livro. Talvez o principal propósito seja esse aqui, do livro. Historicamente Ruth capítulo 4, versos 13 a 17, eu vou ler porque é maiorzinho, um pouco, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo:
a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos ler para frente aí. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então aí está o objetivo histórico desse livro. O objetivo histórico desse livro é mostrar a família através de quem Deus agiu, para que um outro resgatador viesse, não Boaz, mas o rei Davi. E aí vai mostrar que mesmo nessas idas e vindas dessa família, mesmo em meio à fome, que foi a primeira tragédia, e a gente já vai entender por que essa tragédia existia, e depois a morte lá do seu marido, do marido da Noemi, do marido lá das suas noras, de Ruth e da outra nora, mesmo no meio dessas tragédias, Deus está conduzindo soberanamente o seu plano da salvação e preservando a semente que é prometida a partir da mulher. Lembra lá do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 15. O plano da salvação começa a aparecer ali a partir da queda. Então nós temos o motivo do plano da salvação, a queda. E depois nós vemos a promessa de Deus falando da serpente, depois vemos a descendência da serpente, mas falando da semente da mulher. Aquele então que seria gerado pela mulher e que viria e pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, acabaria com a ação da serpente no mundo. A ideia é de redenção, é de restauração de todas as coisas. E aí você já começa a perceber nesse livro que é isso que vai acontecer. Talvez você que nunca leu o livro está viajando um pouco aí, mas a gente já vai pousar ali em alguns capítulos e você vai perceber a história. Vai surgir Boaz, que vai ser o resgatador de toda esta casa, casando-se com Ruth. E aí aquilo que era mara, que era amargor, que era falta de esperança na vida de Noemi, agora vai se tornar em alegria. E a família dela está resgatada, e o plano da salvação está, entre aspas aqui, porque ele nunca esteve a perigo, porque Deus está conduzindo todas as coisas, mas o plano da salvação está salvo, está mantido, através da ação de Deus e da soberania de Deus, mas também nas atitudes de pessoas simples, pessoas como nós, que são povo de Deus, que são chamadas para viver para Deus e ter reações, pautar os relacionamentos de acordo com a palavra de Deus, pautar a vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é o povo de Deus. Então Deus trabalha várias coisas nesse livro. Já falamos sobre a autoria, o autor é anônimo, mas um documento lá de trás, o Talmud babilônico, diz que Samuel escreveu tanto Juízes quanto Ruth. Alguns autores chegam a dizer que era um livro só, esses dois livros. A data é a mesma data de Juízes, não se sabe em que período de Juízes exatamente. O local aparece em Moabe, que é para onde eles saem de Belém, vão para Moabe, e ali a região da Palestina. O alvo, é claro, é Israel, mas mais do que Israel, todas as nações, porque continua aqui acontecendo a história da salvação, e também continua sendo mostrado, vai sendo registrado aqui o porquê que o povo está onde ele está. Então, desde o começo a gente está vendo que Deus deu esta terra para este povo, e que este povo seria abençoado nesta terra. Por isso que é um problema quando eles saem dessa terra. Eles deveriam esperar em Deus nessa terra, na terra que Deus deu, mesmo em tempo de crise. Mas isso mostra a importância do povo de Deus estar na terra que Deus deu para ele, não desprezar a herança que Deus deu para o seu povo. E aí a palavra-chave é redenção. Nós temos o resgatador, várias vezes aparece essa raiz no livro,
aparece 36 vezes a ideia de redenção ou de resgate no livro. Então essa é a palavra-chave do livro. Uma pessoa que estava perdida, que foi resgatada e teve a sua vida e a sua história restaurada. Os propósitos de Deus não se perderam em meio às crises e em meio a todas as dificuldades. Pode passar. Qual que é a relação que nós temos com o livro de Juízes? Nós precisamos lembrar que só olhar aqui no verso primeiro, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes. Então aí está a relação, bem fácil de achar, não é difícil. Então nesses dias é que esse livro acontece. Qual que é o contexto daqueles dias? O contexto, Juízes capítulo 21, verso 25, é que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. O que a gente viu até agora? A gente viu Adão no Éden fracassando. Depois a gente vê o homem vivendo depois da queda, mesmo que tenha a descendência que tem a graça de Deus, mas nós vemos que chega o período de Noé e o homem fracassou e o juízo virá por causa do pecado do homem. Depois nós vemos o povo de Deus que foi para o Egito, as promessas lá com os patriarcas, tem vários momentos. Nós assistimos aqui o final da saga do pai da fé, vamos dizer assim. O que aconteceu aqui? O pai da fé, Deus falou com ele, Abraão, para entregar o filho, e ele entrega, mas nem sempre a fé dele foi assim. Ele teve vários momentos de dúvida, e Deus trabalha a dúvida dele. Teve um momento que ele diz assim: será que é meu funcionário que vai ser o herdeiro da promessa? Deus diz não. Depois, mais para frente, Deus aparece, e aí fala de novo: agora sim, chegou a hora, você vai conceber, dar luz, e vai nascer o filho. E aí a Sara ri lá na cozinha, e o anjo diz: o que você está rindo aí? Não estou rindo não. Ela diz, porque eles já estavam velhos. Houve momentos em que ele não confiou em Deus, mas antes até desses dois que eu citei aqui. Por duas vezes, Abraão mente a respeito de quem é Sara, com medo de ser atacado pelos povos por onde ele estava passando. Então nós vemos que o pai da fé, ele não é uma pessoa hiper especial, porque a fé dele nasceu perfeita no seu coração. Ele foi alguém que falhou e foi trabalhado pela graça. Então a Bíblia deixa muito claro assim que mesmo aquele povo que é o povo de Deus tem dificuldades. Depois nós vemos o povo lá na frente ser liberto e ser enviado ao deserto, ver grandes coisas, ver Deus fazendo juízo sobre a nação idólatra, cumprindo uma promessa de muitos anos atrás, promessa feita para Abraão lá em Gênesis capítulo 15. Mas o que acontece? O povo fracassa mais uma vez e recebe juízo. Morreu a geração toda no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Depois eles entram na terra prometida, e agora nós estamos no primeiro momento deles na terra prometida. Tem Josué na liderança, lá no livro de Josué, e vem conduzindo esse povo. E lá no finalzinho ele já diz: gente, escolham agora a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante que eles dizem: claro que nós vamos servir a Deus. E aí Josué tem que dizer o que para eles? Lembram? Então joguem fora os ídolos. Eles já estavam com ídolos dentro das casas. E aí essa ruína, ela só vai piorando em Juízes. Em Juízes, a marca de Juízes é que não tinha rei em Israel, e aí cada um fazia o que achava mais correto. Algumas pessoas até buscavam a lei de Deus, a palavra de Deus, mas as experiências vão dizendo que vai acontecendo um ciclo, e esse ciclo é assim: primeiro, a próxima geração, depois de Josué, não conhecia o Senhor, já imediatamente, e aí eles desobedecem a Deus, aí Deus traz a maldição da aliança,
Aí vem as outras nações sobre o povo de Deus. E aí eles plantam, mas o outro que rouba, leva embora, eles não comem. Por isso não sei quem está lendo a Bíblia, nós estamos em Isaías, né? Quem está lendo a Bíblia? Quem está lendo? Não precisa levantar a mão. Tem lá promessas, dizendo assim, olha, quando vocês voltarem do exílio, vocês vão plantar as uvas e vocês vão chupar as uvas. Por quê? Porque isso parou de acontecer quando o povo foi infiel. Uma das estipulações lá da aliança, uma das cláusulas da aliança é assim, você vai plantar, mas você não vai comer, os outros vão levar embora. Em Juízes acontece muito isso, o povo trabalha e vem o inimigo e leva embora, eles ficam escravos, mas aí eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta um juiz, esse juiz está à frente, mas quando esse juiz morre, esse povo já vem se corrompendo no tempo de paz, e aí o povo peca, e aí acontece todo esse processo de novo. Isso vai acontecendo até o final de Juízes. No final de Juízes tem uma história horrorosa. Não sei se você já leu, o pastor Santos, eu acabei não falando muito bem dessa história, porque é muito horrorosa, né? Aquela história da nação de Benjamim, que violenta a mulher de um sacerdote, e aí ela morre. Aí não tinha Instagram naquele tempo, tinha redes sociais. O que ele faz? Ele corta ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo, para saber o que estava acontecendo. Se você ler a história, se você já leu essa história, você vai perceber que essa história é muito semelhante, esse estado de Israel é muito semelhante ao que acontecia em Sodoma e Gomorra. Lá atrás, a experiência, quando a gente vê os anjos chegando e acontece tudo aquilo em Sodoma e Gomorra, parece que é parecido, histórias gêmeas, parecidas. Então veja, mais uma vez, o povo de Deus teve a graça de Deus e foi esquecendo de Deus e chegou num limite assim horroroso. Lembra de Noé? Veio água. Agora vem esses inimigos, as cláusulas da aliança. Mas aí, agora, Ruth é um livro de esperança, que faz a ponte entre esses dois momentos. O que é que Israel está precisando? Israel está precisando de mais um juiz, agora vai mudar para a monarquia, mas está precisando de um resgatador, e esse livro historicamente vai apontar para um resgatador, que foi muito importante na história do povo de Israel. Ele fez o que ninguém mais fez, por isso que Davi é tão importante. O nome de Davi é o amado, a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus, e Davi, esse rei que vai ser apontado aqui, nós estamos caminhando lá para o tempo da monarquia, aqui é um livro de passagem, mas já aponta para esse grande resgatador. Eu já falei aqui uma vez, mas eu gosto muito de lembrar desse exemplo. Tem um salmo que a gente sempre lê quando vai falar de comunhão. Qual que é esse salmo? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. O salmo 133. E a gente lê, e lê muitas vezes, e a gente gosta de ler. Tem gente que diz de novo esse salmo, mas ele está ali, e ele é muito importante, porque foi em Davi, com Davi, que houve a unificação de todas as tribos de Israel. Em Davi que a arca é levada para Jerusalém. Ele não chega a construir o templo, vai ser Salomão, mas é em Davi que todas as tribos, até aquelas da Transjordânia, elas deixam de ir lá para aquele altar lá, mas elas vêm todas para Jerusalém para adorar o Senhor, porque elas têm um rei amado por Deus e que faz a vontade de Deus. Ele é imperfeito, nós sabemos, mas ele é esse grande rei que termina de conquistar todas as terras que foram prometidas para Abraão, e agora toda a nação de Israel vem ali, e por isso que esse salmo é importante, e é dito assim: quão bom e agradável é viver os irmãos, porque nunca antes tinha acontecido, nunca as tribos de Israel, elas tinham conseguido se reunir. E aí nós vemos em Ruth, que o nome é extraído
Pode continuar. É extraído por causa da personagem principal, que é Ruth. Nós temos Noemi e Boaz como os outros personagens importantes. O período de Juízes é o pano de fundo para essa história. Qual é esse pano de fundo? Anarquia política em Israel, a terra dominada pelo relativismo, então cada um fazia o que achava mais reto. Se na minha casa eu achava que era assim que fazia, eu fazia. Se o outro achava que era assado, cada um fazia do seu jeito. A palavra de Deus não era mais o padrão da vida e do povo, e o povo vivia confiante em si mesmo e ignorante das obrigações pactuais para com Deus. E esse é o exemplo da família de Abimeleque. Pode passar? O que acontece? A história transcorre em um período de fome. Por que será que o povo estava vivendo um período de fome? O que você acha? Pecado. Essa descida, essa ruína do povo de Deus para cada vez mais longe de Deus, cada um vivendo do seu jeito. Então, vivendo do seu jeito, eles cometeram os mais diversos pecados. Tinha um sacerdote que ia ser sacerdote aonde pagassem mais, né? Não sei se você leu essa história. Ele ia onde pagassem mais. Teve essa história do final. Várias outras histórias de pecado. A tribo de Benjamim, ela é exposta por causa dos horrores que aconteciam lá nesse meio. E aí o que acontece? Por que eles estão em fome? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam clamar mais uma vez. Mas não é isso que a gente sempre faz? Vamos clamar de novo, né? Vamos se arrepender de novo? Chega disso, né? Eu mesmo vou fazer alguma coisa. Isso acontece na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente repete pecados, e ao invés de a gente pensar assim, eu vou parar de repetir esse pecado, eu vou me arrepender. A gente diz, chega de me arrepender e buscar a Deus, né? O negócio está ruim demais. E aí a pessoa escolhe o pecado. É o que acontece na hora da ceia. Quando algumas pessoas que está tudo certo para elas tomarem a ceia, e aí elas estão em pecado, e aí aquele momento é de arrependimento para abandonar o pecado, e a pessoa diz, acho que hoje é melhor eu não tomar ceia, eu vou ficar com o meu pecado. Ela não diz eu vou ficar com o meu pecado, ela diz porque eu estou em pecado, mas ela não tem fé suficiente para clamar pelo perdão de Cristo ali, e se levantar diferente, para não viver mais no pecado. É o que acontece com a família de Abimeleque, Abimeleque, né? Elimeleque, isso mesmo, a família de Elimeleque. Por que é ruim eles saírem dali? Porque essa é a terra que Deus deu para eles, e eles resolvem sair dessa terra, porque a terra estava em crise. Qual que é o raciocínio? Claro, hoje é diferente, hoje a gente pode viajar para qualquer lugar, né? Para procurar um emprego melhor, mas ali com eles era diferente. Deus não mandou eles saírem dali. Deus deu a terra, Deus colocou eles ali, e disse assim, olha, vocês serão abençoados se vocês viverem a aliança. Então, lembra quando o Esaú desprezou seu direito de primogenitura? Quando eles saem dessa terra, eles estão desprezando a herança de Deus, e ao invés de confiar em Deus, parece assim, eles não estão fazendo nada, né? Mas eles estão em aliança, e eles são o povo dessa terra, e quando eles abrem mão dessa terra, todo mundo viaja e constrói vida fora, todo mundo faz isso, mas quando eles fazem igual a todo mundo, eles não são todo mundo, eles são do povo de Deus, e eles deveriam esperar em Deus, e eles saem. O que eles encontram? Eles não encontram o que eles esperavam, eles encontram morte, miséria e amargura. E aí quando você começa a ver essa história, do que você lembra lá no Novo Testamento? Do filho pródigo. Dá minha herança que eu vou fazer do jeito que eu acho. E assim ele vai. E o mesmo movimento vai acontecer no livro agora, quando depois de chegar no fundo do poço, a Noemi e a Ruth voltam, a Noemi mostrando ali que ela está sem esperança,
dizendo: me chamem de Mara, me chamem de amarga, e não de virtuosa, e não de abençoada. E aí esse povo, eles chegam e começam a viver. Eu vou passar aqui, tem um texto bíblico aí, pode passar, mas a gente precisa entender isso que a gente comentou aqui, sobre a reação deles e sobre a volta. Vai ter algumas coisas que a gente já falou sobre Davi, pode passar. Pode passar. Pode passar mais uma vez. Pode passar mais uma vez. Já falamos sobre isso. Aqui já falamos, não falamos. Noemi é a pessoa que, à semelhança do povo de Israel, sofreu por causa da desobediência, mas que foi restaurada quando voltou para o povo de Deus, a semelhança do filho pródigo. Pode passar. E aí vem uma estrutura. Essa estrutura a gente consegue ver ela não muito demoradamente, vai dar tempo. Então, nessa estrutura a gente vê o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Fome. Já falamos sobre o porquê da fome. Desobediência do povo. Estavam longe do povo de Deus. Essa família, então, ao invés de esperar em Deus, ela sai e encontra morte, ao invés de encontrar vida. A primeira cena são as 3 mulheres que estão ali nessa situação dramática, mas 2 delas resolvem seguir os caminhos do Senhor, voltam para Belém, que, como diz o Hernandes em muitas vezes, ele resgatou esse significado, é terra do pão, então eles voltam para lá para buscar o seu sustento, tanto espiritual quanto material. A outra cena é de Boaz. De repente surge Boaz. A Ruth, ela vai trabalhar. Como que ela vai trabalhar? Ela vai juntar as colheitas que caíam. Tinha uma lei que era assim: olha, vocês passem colhendo, o que ficar, vocês deixam para os necessitados. E Ruth vai fazer isso. Ela não pensa assim: mas como que eu vou fazer uma coisa dessa? Isso é para os miseráveis. Ela é humilde, e ela vai sustentar a si mesma e a sua sogra através disso. E ela vai parar, providencialmente, na fazenda desse homem Boaz, que vai se interessar por ela, vai perguntar quem é ela e vai descobrir que ele pode resgatá-la, porque ela é sua parente. Ou melhor, Noemi é sua parente, mas ela se tornou parente quando a Ruth casou com o filho da Noemi. Ao fazer isso, Boaz descobre que ele não era o primeiro resgatador. Ele vai atrás do que para isso? Ele vai atrás da lei. Veja o contraste. Enquanto o povo de Deus, de Juízes, a maioria, porque não tinha rei em Israel, fazia o que achava mais certo, a Ruth, mesmo sendo uma gentia, não sendo o povo de Deus, diz assim: o teu Deus será o meu Deus, eu vou fazer como o teu Deus mandar. Dizer assim, o teu Deus é o meu Deus, quer dizer que eu me prostro diante desse Deus e obedeço a esse Deus. E aqui nós vemos Boaz. Boaz é um homem justo, um homem rico e um homem justo, e ele então vai atrás da lei, e ele obedece à lei no intuito de resgatar a sua família. Claro, aí tem amor, muito amor, um amor, de homem por uma mulher. Ele também luta pela sua amada, mas ele luta como? Não de qualquer maneira. Ele não vai fazer como os filhos da Noemi fizeram lá fora e casaram em julgo desigual. Ele vai fazer segundo a lei de Deus. Ele anda nos caminhos do Senhor. Pode passar. Aí nós temos lá no capítulo 4, o clímax da história, quando ele se casa com Ruth e abençoa a vida da Noemi. Eles vão ter um filho, ela fica grávida, a Ruth, e aí vem no final o contexto histórico. O que esse quadro mostra? Que ele começa com o contexto histórico dizendo aonde eles estão, e termina com o contexto histórico mostrando para onde a história está caminhando. E aí nesse contexto histórico nós podemos ler ali, assim como na introdução, o autor nos coloca a par do contexto do livro, o contexto da história que virá depois. O livro mostra a genealogia do rei que agradaria o coração de Deus, a genealogia de Pérez até Davi. Pode passar. Aqui tem um contraste,
Das duas, o contraste maior que eu gostaria de mostrar é que Israel abandonou o Senhor em troca dos ídolos e do povo estrangeiro, mas uma estrangeira abandonou seus ídolos em troca de sua fé no Senhor. Pode ir para frente. Aí nós temos a história comparada à nossa história. Ruth estava perdida, nós estávamos perdidos. A fidelidade de Boaz à palavra de Deus. Jesus cumpriu os requisitos para o nosso resgate. Boaz se entregou voluntariamente para resgatar Ruth, e Jesus se entregou voluntariamente para nos resgatar. Pode passar. E aí nós vemos algumas histórias. Do vazio à plenitude. Noemi estava vazia e sem esperança, mas quando ela volta ao Senhor, então agora a vida dela é restaurada. Como é que está a sua vida? Você está longe do Senhor ou próximo do Senhor? Volte para o Senhor, para os caminhos de Deus. Pode passar. Outro destaque, o custo da desobediência. O que tem eu me mudar? O que tem eu viajar? O que tem eu fazer isso ou aquilo? Se isso está ofendendo a Deus, isso vai trazer uma consequência para a sua vida. E isso é amor do Senhor disciplinando você, mas veja que as consequências podem ser duras. Essa mulher perdeu o marido e os 2 filhos, e aqueles que foram, o Elimeleque perdeu a própria vida lá naquela terra. Então não brinque com a desobediência. Pode passar. A soberania de Deus, mesmo com o pecado e com os erros dessa família, Deus preservou a semente santa. Pode continuar. Mais um. Pode ir para frente. Outro destaque é o viver fiel de Boaz e Ruth. Ruth era uma pessoa simples, juntando comida lá nas sobras. E esse homem então olhou para Ruth. Ele podia ser uma pessoa aproveitadora e se valer da sua posição e explorar essa mulher e abandoná-la, mas ele foi fiel até o fim e a resgatou. Pode continuar. A redenção, esse é o conceito bíblico principal aí nesse texto. Pode passar. Pode passar mais um. Só antes de ver essa parte, está terminando, irmãos. A redenção, ela é expressa em várias leis. Em várias leis de Deus nós temos como redimir certas coisas. Remissão da terra, remissão de povo escravo, e a remissão assim de uma família que não tem mais condição. A lei do levirato é uma das leis, mas todas essas leis apontam para a ação de Deus, redimindo todas as coisas, em especial o homem, que Ele criou para a sua honra e para a sua glória, para ter relacionamento com Ele. Na história de Ruth, então, a história de Ruth na Bíblia, nós vemos as relações humanas, que devem nos encorajar. Eles são exemplos de fidelidade a Deus, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que Ruth antecipa a vinda de um rei ao trono de Israel. Pode continuar. Já falamos sobre isso, pode continuar. Nessa preparação tem um detalhe, que se a gente não trazer aqui, escapa. Juízes fala mal de Benjamim e fala bem de Judá. E o que vai acontecer depois? Primeiro o rei escolhido pelo povo, segundo o coração do povo, é benjamita. E depois nós temos o rei segundo o coração de Deus, segundo a promessa de Gênesis capítulo 39, é da tribo de Judá. Pode continuar. 49, né? Já falamos sobre isso, que a grande chave do livro é a presença do Redentor. E aí no Novo Testamento, então, nos campos de Belém, a Ruth foi resgatada e nasceu um filho. E as mulheres falaram para ela: olha, nasceu o teu resgatador. E nesses mesmos campos de Belém, os pastores ouviram: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pode continuar. Ruth é um tipo da noiva gentia de Cristo, e Boaz, o justo de Belém, casando com Ruth a gentia. É uma ilustração da obra de Cristo. Está terminando, irmãos. Aí nós temos um resumão. O capítulo 1 mostra a decisão de Ruth, depois o serviço de Ruth no capítulo 2, fala do descanso de Ruth no capítulo 3 e da recompensa de Ruth no capítulo 4. E aí nós vemos a salvação, o trabalho de santificação sob a graça e o cuidado de Deus.
e finalmente a recompensa eterna da igreja, tudo por causa da soberania de Deus e do Redentor. Pode continuar. Então a conclusão é essa: nós precisamos compreender os tipos de Cristo nessa história, e precisamos lembrar da história da salvação preservada, desejar estar no centro da vontade de Deus, porque Deus está conduzindo a história, mas aqueles que se desviam, mesmo que sejam povo de Deus, vão perder alguma coisa importante, mesmo que você não perca a salvação, você que é salvo, mas uma grande dificuldade pode vir porque você escolheu o pecado. Qual é a nossa atitude então? Falar de Cristo às outras pessoas, e aqui só que eu aumentei um pouquinho: confiar em Deus e seus propósitos, andando em seus caminhos. A Lud falou uma coisa interessante aqui. Ela disse que quando ela conhecia sobre Deus, ela disse assim: a gente achava que era assim, Deus está lá, existe um Deus, e aí a gente vai indo, fazendo o que é certo para a salvação. Então, muitas vezes nós não temos conhecido a Deus verdadeiramente. Outras vezes, nós temos conhecido a Deus, ouvimos sobre a sua graça, mas não entendemos para que serve a graça de Deus. A graça de Deus serve não para que a gente seja salvo pelas obras, mas a graça de Deus serve para que a gente retorne a servir a Deus em obediência e adoração daquela vida de desobediência. Porque se houver desobediência, a graça de Deus trará disciplina para o seu povo. Deus não baterá palmas para quando nós pecarmos, dizendo: ai, que bonitinho, ó, que engraçadinho o meu filho, ó, que legal, tá desobedecendo. Não vai ser assim, vai ser palmadas em vez de palmas. Então a graça é para que a gente ande nos caminhos do Senhor, certo? Foi uma corrida grande, da metade para frente, e aí eu pergunto para você: você tem alguma pergunta sobre isso tudo que nós vimos? Rapaz, me sinto um professor ótimo, todo mundo entendeu, ninguém tem dúvidas. Brincadeira, irmãos. Vamos orar então? Vamos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem conduzido toda a história, e nada escapa da Sua soberana providência. Sua providência que é amorosa e perfeita. Providência esta, ó Deus, que trabalha através das nossas escolhas e nas nossas decisões. Trabalha no nosso coração, trabalha quando alcançamos momentos de alegria, mas também trabalha na nossa dor. Assim, ó Deus, nós queremos Te agradecer por Cristo, que veio na plenitude dos tempos. Ó Deus, pela história da salvação preservada no decorrer de toda a Bíblia, de todos os anos que se passaram desde a primeira promessa do Salvador. Ó Deus, e por todas as promessas que o Senhor fez a partir de Cristo para a vida de cada um de nós. Que olhando para as suas promessas, que como herdeiros dessa herança celestial, eterna, mais valiosa do que qualquer coisa que possamos pensar sobre essa terra, nós não desprezemos a sua aliança, o seu amor, o seu cuidado, a sua palavra, por causa de coisas ou pessoas, mas, ó Deus, que nós possamos valorizar aquilo que o resgatador, Jesus Cristo, fez por nós na cruz. Em nome dele que nós oramos, amém. Amém, que Deus te abençoe, um bom domingo, até a noite.